E se a vida não fosse só algo que acontece pra gente, sabe? Se a gente pudesse, sei lá, meio que direcionar os acontecimentos, escolher o filme em vez de só assistir. Pois é. Os materiais que a gente vai analisar hoje mergulham fundo nessa ideia, que é bem fascinante. A nossa fonte principal são trechos do livro Transurfing 4, Dirigindo a Realidade, do Vadim Zeland. Ah, Zeland, já ouvi falar. Sim, ele propõe que a realidade tem, tipo, duas faces. Uma é a física, né? Aquela que a gente toca, vê. Mas tem outra, metafísica, que está fora da nossa percepção normal, mas que, segundo ele, é tão real quanto. E a analogia principal que ele usa é a do espelho duplo, certo? Para explicar isso. Exatamente. De um lado está o nosso mundo material, que seria o reflexo, e do outro, o espaço das variantes. Pensa numa biblioteca infinita com todos os cenários possíveis para tudo. Passado, presente, futuro, tá tudo lá como possibilidade. Uma biblioteca infinita. Uau! E aí que entra o que ele chama de ilusão do espelho. A gente acredita piamente que só o reflexo, só o mundo físico é real. E isso meio que aprisiona a gente, sabe? Como assim? Faz a gente se sentir como peça num jogo dos outros. A gente fica só reagindo às circunstâncias, em vez de criar. Parece que a vida acontece apesar da gente, né? Entendi. Peças e não os jogadores. Faz sentido. Ok. Então acho que a nossa missão aqui é, tentar desvendar como essa dinâmica toda do espelho funcionaria, segundo o Zeland, e investigar se tem mesmo um jeito de, sei lá, acordar desse transe, dessa ilusão, para talvez ter um papel mais ativo em definir a nossa realidade. Vamos começar a desembrulhar isso. Ótimo. A primeira pista que o autor dá, ela vem de um lugar que eu não esperava. O tédio. O que raios o tédio tem a ver com dirigir a realidade? Parece estranho, né? Mas o Zeland argumenta que a necessidade mais fundamental de um ser vivo não é só sobreviver ou se reproduzir. É controlar a própria realidade. Ter agência, sabe? Controlar. Isso. E o tédio, a apatia, eles surgiriam justamente da falta desse controle. Aí os jogos entram, desde as brincadeiras de criança até, sei lá, nossa profissão, esportes, hobbies. Tudo isso funciona como pequenos modelos de realidade controlada. São espaços onde a gente pode dizer, aqui as coisas são como eu quero. Faz sentido. A gente busca esses refúgios onde sente que tem algum poder, né? Mesmo que seja num jogo. Mas a vida real, fora desses laboratórios, ela parece gritar o contrário o tempo todo. Você não pode, isso não depende de você. Como é que o Transurfing lida com essa sensação de impotência do dia a dia? Então, a proposta do Transurfing é bem diferente do nosso impulso normal, que é de dar murro em ponta de faca, sabe? Tentar forçar a realidade a ser do nosso jeito. Zeland chama isso de golpe direto. E o que ele propõe em vez disso? Ele propõe técnicas para controlar a realidade de forma indireta. É fazer o mundo, o tal reflexo no espelho, se mover na direção dos nossos objetivos, mas sem essa luta, sem esse desgaste todo. É mais como ajustar as velas do barco, sabe? Em vez de ficar remando contra a maré. Interessante essa ideia do controle indireto. Mas falando em luta, por que será que tantas vezes parece que o universo conspira contra a gente? Sabe, aquela famosa lei de Murphy. A sensação de que tudo dá errado. Que a gente atrai o oposto do que quer. O Zeland até chama isso de lei da maldade, né? Como ele explica isso? Sim, ele atribui isso a dinâmicas energéticas que nós mesmos criamos, muitas vezes sem nem perceber. O mecanismo básico seria assim. Primeiro, a gente cria o que ele chama de potenciais excessivos. Potenciais excessivos. O que é isso? É quando a gente dá uma importância exagerada, quase desesperada para alguma coisa. Pode ser um desejo, um medo, uma pessoa. Essa supervalorização cria um desequilíbrio energético, uma tensão. Peraí. Dar importância demais causa problema? Isso parece meio contraintuitivo. A gente geralmente acha que tem que se importar muito para conseguir algo.
Pois é, mas segundo Zeland, essa importância é exagerada, principalmente quando a gente começa a comparar eu sou bom, você é ruim, eu preciso disso para ser feliz, odeio aquilo. Ela gera polarização. Imagina criar dois polos opostos, como num ímã mesmo. Ok, uma tensão entre polos. E que entram as tais forças de equilíbrio. Elas surgem para neutralizar essa polarização que a gente criou. E como elas fazem isso? Bom, muitas vezes o jeito mais rápido e eficiente de eliminar a tensão é trazer justamente o oposto daquilo que a gente está valorizando ou odiando tanto. É como se o universo dissesse: ah, você odeia muito isso, então toma aqui mais um pouco para equilibrar essa sua energia toda. Ou você precisa desesperadamente daquilo para ser feliz. Então talvez você não consiga para aprender a não depender tanto. Nossa, caramba, isso explica aquela sensação horrível de atrair justamente o que a gente mais teme ou detesta. Tipo, sei lá, aquele exemplo clássico do vizinho barulhento. Parece que quanto mais a gente se irrita, mais barulho ele faz. Exatamente esse é o ponto. O seu ódio intenso, a sua irritação constante, cria um potencial excessivo enorme, uma polarização muito forte. As forças de equilíbrio agem para anular isso. E qual o resultado mais provável? Mais barulho ou mais motivos para você se irritar? É a sua própria energia de rejeição que, paradoxalmente, acaba alimentando o problema, sabe? Que loucura. Se você conseguisse, de alguma forma, reduzir a importância que dá a isso, se você diminuísse essa carga emocional, a polarização diminuiria e o problema tenderia a se dissipar. Ok, acho que peguei o mecanismo. Mas como escapar dessa armadilha na prática? Qual seria a solução para essa lei da maldade? A chave, segundo Zeland, está no que ele chama de regra do transurfing. É uma frase simples, mas poderosa. Permita-se ser você mesmo e deixe o outro ser diferente. Permita-se ser você mesmo e deixe o outro ser diferente. Parece óbvio, né? Mas é profundo. Significa abandonar a comparação constante, a dependência do tipo só sou feliz ser, o julgamento, que é a raiz da polarização, é soltar essa necessidade de controlar tudo e todos, sabe? Parar de querer agarrar o mundo pelo pescoço. Então, no caso do vizinho, seria tentar genuinamente reduzir a importância que eu dou para ele. Aceitar que ele é como é, mesmo que me incomode, sem criar essa batalha interna. Exatamente. É desarmar a polarização interna. Não é fácil, claro, mas é o caminho proposto. Soltar o controle. Ok. Permitir-se ser e deixar o outro ser. Vou guardar essa. Mas, e quando a tensão parece que vem mais de fora? Sabe aqueles dias que tudo conspira? O trânsito para, o computador trava, as pessoas na rua parecem que estão ali só para te provocar. Parece que não é só a minha importância excessiva em jogo ali. Ah, sim. Aí o Zeland introduz um outro conceito muito importante. Os pêndulos. Pêndulos? Como assim? Pensa neles como estruturas de energia e informação. Eles são criados pela energia mental coletiva de grupos de pessoas focadas na mesma coisa. Pode ser uma moda, uma ideologia política, um time de futebol, uma religião, até mesmo um medo coletivo como uma pandemia. Entendi. Uma energia de grupo? E daí? O ponto crucial é, esses pêndulos, para existirem e crescerem, eles precisam se alimentar da nossa energia emocional, especialmente da energia de conflito, de emoções fortes. E eles fazem isso de forma sutil, manipulando nossas motivações inconscientes para gerar mais conflito, para que a gente libere mais dessa energia que eles precisam. Essa é a primeira lei do pêndulo. Peraí. Quer dizer que aquela pessoa que atravessa na sua frente bem devagar quando você está com a maior pressa, ela pode estar, mesmo sem saber, sendo usada por um pêndulo para gerar a minha irritação? E esse pêndulo se alimenta disso? Isso soa meio... teoria da conspiração. É uma forma bem radical de colocar, eu sei, mas a ideia é essa. Pequenas irritações que surgem do nada, discussões que escalam sem um motivo claro, brigas de casal que viram uma bola de neve, até conflitos maiores, violência, guerras por crenças. Tudo isso, nessa visão, seriam manifestações de pêndulos buscando energia.
Eles nos manteriam num estado que Zeland chama de sono desperto. Sono desperto. A gente acha que está acordado e no controle, mas está só reagindo automaticamente aos estímulos e provocações dos pêndulos, como marionetes. Caramba, é meio assustador pensar nisso, que a gente pode ser manipulado assim sem nem notar. Como escapar disso? Como a gente para de alimentar esses pêndulos? A única ferramenta, segundo Zeland, é a consciência. É despertar no meio do sonho. No exato momento em que você sentir a irritação subindo, a vontade de entrar numa briga, o impulso de seguir a manada, de concordar com algo só porque todo mundo concorda, é parar e se perguntar: espera aí, sou eu mesmo que quero isso? Ou estou sendo puxado por alguma coisa? Dar um passo atrás e observar. Exato. Reconhecer a manipulação é o primeiro passo para neutralizar o poder dela sobre você. É escolher não entrar em batalhas destrutivas que, no fundo, não são suas. Tentar cultivar a indiferença, o que é bem difícil, convenhamos, ou, talvez mais fácil, desviar conscientemente a sua atenção para outra coisa. O ponto é, quanto mais consciente você está do julgo, menos poder o pêndulo tem sobre você. Entendi. Consciência é a chave. E falando em manipulação, tem uma regra específica que você mencionou, a regra do pêndulo. Faça como eu faço. Como ela funciona e por que Zeland acha ela tão prejudicial? Essa regra é basicamente a base dos estereótipos sociais. É o normal, o aceitável, o certo. O pêndulo dita um padrão: homens têm que ser assim, mulheres devem ser assado, sucesso na vida é ter X ou Y, e aí ele pressiona todo mundo a seguir esse modelo. O famoso se encaixar. Justamente. E Zeland vê isso como algo muito nocivo, especialmente em áreas mais íntimas, como ele discute no livro sobre sexo e relacionamentos. A mídia, a cultura, criam modelos totalmente reais, o machão que não sente, a gostosa sempre disponível, e a gente acaba tentando se encaixar nesses papéis. Isso leva a atuar, a sentir vergonha do que é natural, impede a autenticidade e, claro, gera muita insatisfação. E imagino que isso vá muito além do sexo, né? Afeta nossa carreira, nossos objetivos de vida, como a gente se relaciona. Totalmente. A regra do pêndulo define o que é sucesso baseado nos outros, nos modelos que o pêndulo promove. Isso cria uma busca sem fim por validação externa, por se comparar, o que gera frustração que, adivinha, alimenta o pêndulo. E também aquele medo paralisante de ser diferente, de não pertencer ao grupo, de ser julgado. Então a liberdade, o caminho para a felicidade autêntica, seria mandar essa regra às favas. Simplesmente ignorar. Basicamente, sim, a liberdade e o sucesso que vem de dentro, segundo Zeland, nascem de quebrar conscientemente essa regra do pêndulo. É parar de olhar para os lados e seguir a própria bússola interna. Substituir o faça como eu faço pela regra do transurfing. Permita-se ser você mesmo e deixe o outro ser diferente. E quem ousa fazer isso? Quem ousa fazer isso com convicção interna forte pode acabar virando um novo modelo, uma estrela, como ele chama. Alguém que atrai seguidores e aí o próprio pêndulo acaba seguindo essa pessoa. Ou, se a convicção não for tão firme, pode ser visto como um pária, um esquisito. A diferença está na força interna, na autenticidade dessa escolha. Interessante. E como sair dessa formação, dessa pressão para ser igual, sem necessariamente comprar uma briga com o sistema todo, com as pessoas de preto, como ele às vezes chama? A sugestão não é a confrontação direta, tipo sair quebrando tudo. É mais uma saída consciente interna. É recusar dentro de você a regra imposta sem precisar fazer alarde. É focar em viver de acordo com a sua própria verdade, com a sua alma. É um ato de liberdade interior, antes de tudo. E olha que interessante. Esses pêndulos não servem só para criar conflito ou impor regras. Zeland diz que eles também têm uma função de organizar e estabilizar estruturas. É o que ele chama de segunda lei do pêndulo. Organizar? Como assim organizar? Achei que eles só causavam caos. Também, mas não só. Pensa, por exemplo, na forma como um cardume de peixes se move em perfeita sincronia. Ou como um formigueiro funciona de um jeito super complexo sem ter um chefe mandando em tudo. Zeland sugere que o pêndulo atua como um campo organizador invisível,
que coordena os elementos da estrutura, mantendo ela coesa. Ele até usa isso para explicar o surgimento de civilizações antigas. Uau! E isso se aplicaria também às nossas estruturas sociais? Tipo famílias, empresas, governos? Exatamente, nós humanos, dentro dessas estruturas, também estaremos sob a influência desses pêndulos organizadores e, frequentemente, naquele estado de sono desperto que a gente falou. Ele dá um exemplo bem legal de um acampamento de verão. Como é esse exemplo? Ele descreve como nesse ambiente fechado, rapidamente surge uma competição, uma busca por aceitação, uma tendência a seguir os líderes no momento que, na visão dele, seriam marionetes do pêndulo específico daquele acampamento. Aí as pessoas começam a se conformar, a usar as mesmas gírias, mesmo que vulgares, a agir de um jeito que não é delas, só para serem aceitas, perdem a individualidade, a conexão com a própria alma. Nossa, isso acontece muito, né? Em escolas, no trabalho. E qual é a solução para navegar nessas estruturas sem perder a alma no processo? É a mesma coisa. Consciência de tudo no transurfing. É observar a dinâmica do grupo, da estrutura, sem se deixar engolir por ela. Aplicar a regra do transurfing para manter a sua referência interna. Eu sou eu, eles são eles. E, de forma bem pragmática, entender as regras não ditas do jogo. Entender as regras para poder jogar sem ser dominado. Isso, por exemplo, numa empresa. É importante entender a diferença entre fazer um bom trabalho, que é importante para você, e fazer o trabalho que é considerado apropriado ou esperado pelo pêndulo corporativo daquele lugar. Às vezes as duas coisas coincidem, às vezes não. Ter essa clareza ajuda a navegar sem se vender totalmente. Faz sentido. O texto fala também sobre senhores da energia. O que isso quer dizer? Que o pêndulo funciona como um mercado de energia. É uma metáfora bem forte que ele usa. Zeland argumenta que o principal produto dessas estruturas controladas por pêndulos não é só o que elas produzem materialmente, carros, serviços, etc., mas sim energia. A nossa atenção, as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Os pêndulos seriam os donos desse mercado de energia humana. E como isso funciona na prática? Ele dá o exemplo do álcool. O álcool seria como um empréstimo rápido de energia. Te dá aquela euforia momentânea, né? Mas os juros são altíssimos, a ressaca, o vício, a dependência. Outras substâncias como o tabaco, o café, até o açúcar, funcionariam como transações menores nesse mercado. Os vícios, de modo geral, seriam a captura da nossa atenção pelo pêndulo, nos prendendo nesse ciclo de pegar energia a crédito e depois pagar com juros. Que perspectiva! E como alguém se livraria de um vício, seguindo essa lógica? A sugestão é quebrar o padrão que alimenta o pêndulo, mudar o cenário, desviar a atenção conscientemente para outra coisa sempre que o impulso vier. Mas Zeland alerta que o perigo maior nem é só o vício em si, mas a perda do nosso próprio caminho, do nosso propósito de vida, ao ficarmos presos nesse ciclo de dar energia para estruturas que não nos servem de verdade. É como se a gente fosse gado sendo cultivado para alimentar o sistema energético dos pêndulos. Pesado. Diante disso tudo, parece que os pêndulos são só negativos, né? Mas tem algum jeito de usar alguma característica deles a nosso favor? Ou é só tentar escapar? Controlar diretamente um pêndulo, Zeland diz que não dá. Eles são muito maiores e mais fortes que o indivíduo. Mas a gente pode usar a energia que eles mobilizam em certos momentos. O exemplo do brinde é bem interessante para ilustrar isso. O brinde? Como assim? Eleva o estado emocional coletivo, cria uma certa euforia, uma união momentânea. O ato de brindar pode direcionar essa energia coletiva para uma intenção. Só que o erro comum, segundo Zeland, é desejar algo no futuro. Tipo, que a gente tenha muito sucesso. Exato. Ao fazer isso, você está jogando a realização para o futuro incerto. O que ele propõe é usar a declaração de intenção no tempo presente. Ah, então em vez de desejar, é afirmar como se já fosse. Isso. No brinde, em vez de que a gente tenha saúde, seria temos saúde perfeita. Em vez de que a gente consiga a promoção,
Seria conseguimos a promoção ou somos vitoriosos. Declarar no presente, com convicção, como se aquilo já fosse um fato consumado. E qual o efeito disso? Usa a energia amplificada daquele momento, pelo pêndulo da festa, pelo álcool, para começar a sintonizar a sua realidade com aquela variante desejada, em vez de só ficar esperando ela acontecer. Ele sugere usar até interações corriqueiras com pêndulos, tipo tomar um café, assistir TV, como gatilhos para mentalizar seu objetivo como algo já real, já conquistado. Criar um slide positivo e reforçá-lo nesses momentos. Mas com muito cuidado para não misturar essa intenção com pensamentos negativos, com dúvidas, porque aí você estaria pegando o crédito de energia do pêndulo e usando para reforçar o que você não quer. Entendi. Usar a energia do momento para afirmar o presente desejado. Isso nos leva de volta para a questão fundamental, a natureza da realidade em si. Aquele espelho duplo, o espaço das variantes, como é que os sonhos, a intuição, essas coisas mais etéreas se encaixam nisso tudo. Zilleland reforça o tempo todo essa dualidade. O mundo físico, que é o reflexo, e o mundo metafísico, o espaço das variantes, que seria a fonte de todas as informações e possibilidades. Sonhos, intuição, premonições, até fenômenos como clarividência, ele cita a pesquisa sobre visão direta, seriam, na verdade, acessos, vislumbres desse espaço das variantes. E o que permite esse acesso? A alma. Para o Zilleland, a alma é a nossa conexão direta com esse campo de informação. Ela sabe das coisas, ela sente as variantes. O problema é que a mente, a nossa razão, geralmente está desconectada ou em conflito com a alma. Mas quando a alma e a mente conseguem se alinhar, entrar em unidade, aí surge o que ele chama de intenção externa. Intenção externa. E o que ela faz? É a capacidade de realmente escolher e materializar uma variante específica lá do espaço das variantes. Seria ali a base da magia dos antigos, um poder que a gente teria perdido. O transurfing, então, não ensinaria a usar essa intenção externa diretamente, porque isso seria muito difícil para nós hoje, mas ofereceria métodos indiretos para conseguir resultados parecidos. Uau! E a ideia do sono desperto, que a gente falou, e ele até menciona a reencarnação, né? Como isso entra na história? Sim, a vida comum, para ele, seria como um sonho muito vívido, mas um sonho onde a gente esqueceu completamente quem era antes de nascer, qual o nosso ponto de partida. As raras memórias de vidas passadas que algumas pessoas relatam e que foram pesquisadas seriam como flashes dessa continuidade da alma. E o que nos mantém nesse sono? O condicionamento social, a nossa fixação quase total no mundo material, no reflexo do espelho, isso tudo mantém a nossa atenção presa aqui e nos impede de perceber a outra parte da realidade, o espaço das variantes, a nossa própria alma. As crianças, ele sugere, seriam mais conscientes disso no início, mais conectadas. Mas aí elas entram nos jogos sérios dos adultos e o sono se aprofunda. E a saída é sempre a mesma. Sempre a mesma. Cultivar a consciência no aqui e agora. Tentar viver o dia a dia não só como ator imerso no papel, mas também como um observador lúcido do próprio jogo da vida. Agir com um certo desapego. Certo. E Deus? Onde Deus se encaixa nesse modelo todo? Não parece um Deus pessoal que fica julgando a gente de fora, como na maioria das religiões? É muito mais panteísta, talvez. Deus não seria uma entidade separada, externa. Seria o próprio Criador que experimenta a sua criação através de todos nós, de cada ser vivo. Haveria uma centelha divina, uma partícula de Deus em cada alma. Então, o propósito da vida seria Deus se experimentando? O propósito último, tanto nosso quanto de Deus, que seriam inseparáveis nesse sentido, seria criar e experienciar a realidade. A própria evolução das espécies não seria só acaso e necessidade, mas impulsionada pela intenção coletiva dos seres de se adaptarem, de controlarem seu ambiente, de expressarem essa força criadora. Deus estaria controlando o mundo através dessa intenção imanente,
que se manifesta em tudo. Então a vida é quase que literalmente o sonho de Deus. É uma forma muito bonita e adequada de colocar, eu acho. Um grande teatro cósmico onde Deus é, ao mesmo tempo, o dramaturgo, o diretor, os atores e a plateia. Tudo é Deus se experimentando. Mas e o sofrimento? A maldade? Se é tudo Deus, como fica isso? O sofrimento existe, claro, mas dentro dessa visão, ele não é um castigo divino, mas sim parte da complexidade da experiência. E o ponto mais importante, talvez, é que Deus teria nos dado a liberdade e o poder na medida da nossa consciência de moldar a nossa própria fatia da realidade, o nosso sonho pessoal. Isso é muito forte. Quer dizer, então, que a nossa intenção, quando ela é genuína, quando está alinhada com a nossa alma, ela é, na verdade, a própria intenção de Deus se manifestando através da gente? Essa parece ser a conclusão lógica dentro do modelo que Zeland apresenta. Declarar nossa intenção com convicção, com a união de mente e alma, seria, na prática, fazer a vontade de Deus, que é criar. Não é ficar pedindo ou esperando, é criar. Acreditar no nosso poder de moldar realidade seria, no fundo, acreditar em Deus, nessa força criadora que habita em nós. Uau! O convite final do Transurfing é essencialmente para a gente acordar desse sono coletivo e assumir o nosso direito, quase um privilégio divino, de sermos co-criadores conscientes do nosso próprio sonho, da nossa própria vida. Ok. Vamos tentar recapitular isso tudo. Foi muita informação e bem profunda. Exploramos essa visão do Vadim Zeland, onde a realidade é dupla, né? Um espelho entre o físico e o metafísico, o espaço das variantes. Vimos como forças que a gente nem sempre percebe, tipo a nossa própria importância excessiva gerando polarização e os tais pêndulos coletivos buscando nossa energia, podem nos manter presos em padrões num sono desperto. Mas a mensagem central não é de jeito nenhum de impotência, né? Não, pelo contrário. A chave que o Zeland oferece repetidamente é a consciência. Reconhecer esses mecanismos todos em ação, os potenciais, as forças de equilíbrio, os pêndulos. A regra do pêndulo já é o primeiro e gigantesco passo para a gente não ser mais vítima deles. E a partir daí, começar a usar as ferramentas que ele propõe. Que seriam? A regra do Transurfing, que é fundamental. Permita-se ser você mesmo e deixe o outro ser diferente. Gerenciar a importância que a gente dá para as coisas, não deixar virar potencial excessivo. E, principalmente, usar a declaração de intenção no presente. É sobre alinhar a mente e a alma para conscientemente escolher qual filme, qual variante a gente quer ver refletido no espelho da vida. É realmente passar de um sonâmbulo que só tropeça pela vida para um sonhador lúcido, que participa ativamente da criação do seu sonho. Um sonhador lúcido, gostei disso. Bom, essa exploração toda deixa a gente, talvez, com uma pergunta para levar para refletir depois, se a vida é de fato, ou pode ser vista como um sonho que a gente pode direcionar com a nossa intenção consciente. Que aspecto da nossa realidade a gente gostaria de começar a sonhar de um jeito diferente, mais alinhado com o que a gente sente que é a nossa verdade, a nossa alma? A partir de agora. E talvez a questão ainda mais profunda seja, o que é que realmente nos impede de fazer essa escolha? De assumir esse poder criativo que, segundo Zeland, é nosso por direito?